Hoje nós vamos explanar um assunto muito importante, que são as mudanças sociais dentro do contexto de uma sociedade. Por que é importante as mudanças sociais? Eu trouxe algumas gravuras onde houve mudanças sociais na postura da sociedade, nos movimentos, nas diferenças que nos enriquece, o respeito que nos une. Então, mudança social, ela não é estática, ela vai aparecer sempre, vai haver sempre essas mudanças em nossa vida. É um assunto que está dentro do contexto da sociologia, como as formas de organização da sociedade, que pode ser substancialmente alterada por mudanças sociais, e a partir dessas mudanças, as histórias da sociedade vai assumindo formas próprias, específicas de cada sociedade, que nem toda sociedade vive mudanças e as vamos observar agora as mudanças que vêm do arcaico ao moderno. Muitas tradições ela permanecem embutidas na nossa sociedade. Algumas delas sobre a afeição. Exemplo, família nuclear, que nunca deixou de existir, permanece sempre, que é o pai, a mãe e os filhos. Essas existem as rupturas, que são acompanhadas de forma de permanência, que mesmo em sociedades mais avançadas, conserva valores que vêm do passado, como religião, forma de pensar, a família, existem sociedades que ainda vivem a família patriarcal, como o pai como chefe da família, a mulher sem participar dos problemas sociais. As relações sociais também sofrem mudanças. Exemplo, hoje nós houve uma grande mudança, relação entre pai e filhos, relação entre patrões e empregados, por conquista de direitos, que antigamente não tinha isso, voz ativa do povo, as democracias. E vamos para o próximo slide. Os ritmos. O que é um ritmo? Como essa mudança ocorre? Elas são desiguais. Por exemplo, em um lugar pode ser mais lento, como nas isoladas, e acelerado nas sociedades urbanas industrializadas. Depois eu irei explicar a vocês as mudanças, que existem os fatores. Que fatores esses interferem nessas mudanças? Uma questão geográfico, político, econômico. Então, o ritmo dessa mudança depende do maior ou menor número de contatos sociais com outras sociedades, do desenvolvimento, dos meios de comunicação e também de certos processos políticos e sociais que aceleram ou dificultam a dinâmica da transformação social. Em uma sociedade, as mudanças ela ocorrem de forma diferenciada. E o que provoca essas mudanças sociais? As mudanças podem ser causadas por diversos fatores, entre eles está fatores geográficos. O que é isso? Processo que leva ao êxito, que foi no tempo. Temos aqui a região Nordeste, que muitos falta de emprego, foram para outras regiões, e essas regiões ganharam grande espaço. Também fatores geográficos como clima, relevo, dificuldade de uma cidade se interagir com outra, locais, não é? Fatores sociais, fatores econômico. O desenvolvimento econômico contribui para as mudanças. Exemplo, a Revolução Industrial, passagem de uma classe à outra. Fatores sociais, conflito entre classes. Foi na Revolução Francesa, teve uma grande mudança, dois fatores que houve, um em fase político e outro em fase econômica. Os fatores culturais também provoca essas mudanças sociais. Surgimento de uma nova crença social, cristianismo, islamismo, o papel da mulher, esses fatores culturais, a cultura vai se modificando para o bem-estar de uma sociedade. Ainda nós temos outros fatores que provocam a mudança social, são as forças endógenas e exógenas. Que forças endógenas é essa? São as internas.
aquelas que têm origem no interior da própria sociedade através da invenção e patrimônio. Essas forças endógenas são as mudanças que ocorrem no interior de uma sociedade. As forças exógenas ou externas são aquelas que provêm de outra sociedade, como é o caso da difusão cultural. O Brasil mesmo recebeu muito essa difusão cultural, a maneira de pensar, o vestir, certo? O agir. Nós copiamos muito de outros países. Isso aí dá o país, que são externas, que a gente recebe de outras culturas sem ser a nossa cultura. Essas forças endógenas ou internas, ela é o caso do patrimônio cultural. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre descoberta e invenção? O que é mais importante, a descoberta ou a invenção? Aqui eu vou explanar que a descoberta é a aquisição de um novo conhecimento, de uma nova informação. Como você descobre. Mas para a lâmpada acender, você tem que criar o processo da eletricidade. A invenção é a combinação do patrimônio cultural da sociedade com determinadas necessidades sociais. Exemplo, a máquina a vapor foi fruto da necessidade do século XVIII. Eu pergunto a vocês, se vocês inventam alguma coisa, descobre, mas esse é a descoberta, que é a aquisição de um novo conhecimento. Você não coloca em prática, você tem que descobrir, mas tem que inventar para a sua descoberta acontecer mudança social. Não adianta eu inventar a lâmpada e não ter como acender essa lâmpada. E a descoberta e invenção, ela, como diz aqui, é uma combinação do patrimônio cultural de uma determinada sociedade. Eu não posso investir em ar-condicionado na Antártica. Para que vai servir minha descoberta? Eles vão usar refrigeração, a não ser que seja quente, né? Mas eu não. A descoberta tem que valer para aquele momento, para cada sociedade, para cada momento. Então, eu descobri e não inventar nada para conhecimento. Então, na visão de alguns estudiosos, a invenção, eles são, né, interdependentes, mas a descoberta por si não acontece mudança. Eu tenho que fazer a descoberta, mas tenho que inventar essa invenção para a contribuição do meu conhecimento, para eu adquirir um processo de mudança que vai valer a pena. As forças exógenas ou externas são aquelas que provêm de outra sociedade, como é o caso da difusão cultural. A difusão cultural, ela é um percurso na nossa vida, no Brasil, que nós copiamos muito de outros países. O uso dos jeans não é nosso. Tem um texto que fala muito sobre o uso dessa difusão que nós recebemos no país e damos mais valor do que a nossos próprios conhecimentos. Então, é mais fácil substituir técnicas do que valores morais, ideias, sistemas religiosos ou filosóficos. Por que é mais fácil? A técnica é a descoberta de um novo conhecimento. E os valores morais, ideias e sistema político-religioso, não é tão fácil você. É fácil, mas muitas vezes nós não buscamos esses valores. Como está hoje a globalização e a difusão cultural? Atualmente, nós sabemos, com o uso da informática, a difusão é maior, muitas informações, até tão rápidas que às vezes nós perdemos no tempo e no espaço. A internet contribui muito para a aceleração desse processo de difusão cultural. O mercado capitalista sabia dessa facilidade para vender seus produtos,
sua ideologia, sua forma de pensar, sua forma de agir. E eles usam o mercado, essa nova difusão cultural, para impor até, né, a outros países vender o seu produto. Como nós sabemos, as maiores nações, elas fazem muito isso. E como vem a ação e a reação? A grande parte das transformações sociais só ocorre depois de vencer muita resistência e obstáculo. Todas as mudanças não é de um momento para o outro. Sempre tem aqueles grupos que resistem, colocam obstáculo para acontecer uma mudança. Não é de um momento para o outro. Vou dar exemplo, o voto tinha um grupo a favor e tinha outro grupo contra. Toda inovação vai ter aqueles que resistem e aqueles que colocam obstáculos. São barreiras oriundas da própria estrutura social e que dificultam ou impedem essa mudança social. Nós tivemos a substituição do trabalho escravo na lavoura. Não foi fácil. Foi um processo lento, uns grupos, outros não. Certo? Então, isso são a ação e a reação dentro de uma mudança social. O que são as resistências? São as reações conscientes e deliberadas para impedir a mudança social. Exemplo que nós temos, a abolição da escravidão. Essa resistência dos escravocratas não foi fácil, né? Para acabar com o Brasil escravocrata não foi fácil. Recebemos críticas de um país livre com trabalho escravo. Então, isso aí é para vocês entenderem que toda mudança, elas não acontece de um momento para o outro. Sempre vai ter a resistência e os obstáculos. Aqueles que são a favor e aqueles que são contrários. Mudar ou preservar. Existe, né, nesse tipo de mudança social várias atitudes individuais e sociais. Umas favorecem, outra rejeita a mudança social, que pode ser classificada em 4 tipos. Atitude conservadora, atitude reacionária, atitude reformista ou progressista e revolucionária. 2 de esquerda e 2 de direita. E vocês em história vê todos esses partidos políticos, as visões de cada um. O que é essa atitude conservadora? E vai encontrar é aquela atitude contrária às mudanças ou temerosa a relação a elas. Eles temem perder o poder, são chamados conservadores. Uma das manifestações dessa atitude é o tradicionalismo, valores cultivados pelos mais velhos, que é de direita. Eles não querem perder o poder. O caso dos aristocratas, dos coronéis, eles tinham uma atitude conservadora. Qualquer mudança que viesse para mexer ou então acabar com seus privilégios era temida por eles. Atitude reacionária é também de extrema direita. Esse ainda reage mesmo a essa atitude. Equivale ao conservadorismo extremado, porque o primeiro atitude eles só fazem temer em relação a elas, perder, mas esses extremados é quando vai sofrer, eles vão atuar de forma com conservadorismo de extrema, onde pode utilizar até a violência. Chama-se extrema-direita. Quer dizer, para vocês entenderem, tem a conservadora e a reacionária. Todas são conservadoras, sim. Só que a atitude conservadora é aquela atitude contrária às mudanças, temerosa em relação a elas, não querem perder o seu poder, é chamado o tradicionalismo, que são esses valores cultivados que não querem perder. Exemplo, a atitude do pai em relação à família, a atitude de um governante, dos coronéis, etc.
reacionária, que é a direita, ela reage levando ao conservadorismo extremado. Pode até usar a violência. Nós vamos agora falar das outras duas, que são de esquerda. Atitude reformista ou progressista, que ela tem o progresso na sua frente, é a favor de uma mudança, mas moderada e não de uma hora para outra. Ela é centro-esquerda. A atitude progressista, ela não é contra o progresso, mas deve vir um progresso moderado. A atitude revolucionária, ela é a favor da transformação profunda e imediata na sociedade. Chama-se extrema esquerda. Usa mecanismo violento para a tomada do poder. Você observe que existem duas correntes, a esquerda e a direita. A que é extrema é a reacionária. A que é também extrema, que usa a violência, é a atitude revolucionária. A conservadora e reformista, elas querem mudança a seu favor, mas não com o uso da violência, e sim em uma fase moderada. Até a próxima aula. Espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês.